Graça e paz, povo de Deus. Programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Bom, podemos conversar acerca da Palavra do Eterno. Nessa manhã, Lucas, meu diácono, graça e paz, bom dia. Graça e paz, apóstolo, graça e paz você aí de casa. Se você quer saber mais aí, conhecer um pouco mais da nossa Igreja Semeando Família, procura lá nas suas redes sociais por Semeando Família, @Semeando Família. Todos os dias a gente tem trago aqui uma palavra para te edificar e mudar a tua vida. Amém. Dia 8 de outubro agora, às 14 horas, nós temos nossa Festa das Nações. Nossos grupos familiares, né, nossos GSCs, grupos Semeando nas Casas, se reuniram e estamos fazendo uma festa, mas vai ser uma coisa linda. Você é o nosso convidado especial, comida típica de cada país, tem países envolvidos. Lucas, tem o pessoal que vai trazer gafanhoto, olha, tô doido para dar uma de João Batista. Tem outro que é dos Estados Unidos, vai ter hambúrguer, né? No Brasil aí vai ter feijoada. Haiti, qual vai ser o prato do Haiti? Não lembro agora. Biscoito de terra, verdade. A gente vai ter essa oportunidade de nos envolvermos com questões em relação àquilo que como voz profética a igreja precisa ser, né? Concernente a nações. Nosso convidado especial, dia 8 de outubro, marca na tua agenda, vem estar com a gente aqui. Lucas, o Salmo 119, versículo 50, o salmista diz assim: no sofrimento, olha, eu fui consolado. Ele coloca, terminando essa frase, porque a tua promessa me deu vida. Quando a gente lê esse texto, que no sofrimento ele foi consolado por conta da promessa de Deus, é porque mesmo quando nós temos promessas de Deus, não quer dizer que estamos abonados do sofrimento. A gente carrega dentro de nós algumas palavras proféticas, né, de promessas de Deus sobre a nossa vida em todos os contextos, e a gente vê que todas essas palavras proféticas daquilo que é uma promessa, em algum determinado momento vão nos gerar um nível de sofrimento. Você vai ver Abraão com alguns níveis de sofrimento em cima de uma promessa, você vai ver José, uma promessa que ele recebe de um sonho daquilo que ia acontecer e o nível de sofrimento. Mas nessa mesma proporção, onde o sofrimento faz parte inerente da vida humana, mesmo que haja uma promessa de Deus, ele consegue perceber o consolo porque essa promessa traz vida. Então José, ainda que estivesse na prisão, ainda que os irmãos tivessem traído, ainda que estivesse vivendo algumas situações de sofrimento, a promessa que ele recebeu, que levou ele para o sofrimento, gerava dentro dele vida. Muitas pessoas hoje, e essa é uma realidade, não conseguem suportar aquilo que é o sofrimento. A promessa do Senhor vem, olha, você vai receber tal situação, vai abrir tal porta, você vai ser pastor. E a partir dessa promessa divina, algumas situações virão até para fortalecer aquilo que seria a promessa. Mas ao invés disso trazer vida, tem muita gente achando, né, que Deus tem que fazer trazer todo tipo de mimo, a promessa tem que vir sem preço, não tem que ter sofrimento nenhum. A palavra diz que o Senhor não poupou nem o próprio Filho. E tem muita gente querendo ser mimado, como muitas igrejas fazem por aí, não trazem o confronto daquilo de uma realidade. Nesse tempo, Lucas, o que mais nós estamos vendo, até nessa época agora de eleição, né? A gente vê o processo do sofrimento, mas existe uma promessa, e essa promessa tem que nos trazer vida. É verdade. Você vê que em todos esses exemplos que o senhor trouxe, Deus nunca falou qual seria o processo. Deus falou, olha só, vocês têm essa promessa, né? O povo, quando foi tirado do Egito através de Moisés, Deus vai nos levar para a terra prometida. Mas tem um processo. Tem um processo a ser seguido, né? Quando foi com José, Deus, né, demonstrou sonhos ali para ele, que ele se tornaria alguém relevante na sociedade, mas Deus não mostrou o processo que ele deveria passar. Porque se ele tivesse falado, olha, filho, teus irmãos vão te trair, vão tentar te matar, vão te vender como escravo. Cara, José teria saído fora, se escondido em qualquer lugar, porque quem que quer passar por esse tipo de processo, né? Se o povo do Egito, quando foi tirado do Egito, Deus tivesse falado, olha só, se vocês não murmurarem, vai ser tantos dias de vocês... Mas o povo, por não saber o que estava acontecendo, começou a murmurar e se tornou 40 anos aquele processo para poder chegar naquela promessa, né? E a gente vê que Deus, ele nos guarda, né, dessas situações, porque se ele nos mostrar todo o processo que a gente vai ter que passar para chegar naquele objetivo, acredito que todo mundo teria fugido,
né? Cara, talvez eu não queira ser pastor não, porque minha vida aqui profissional tá dando certo, tá legal, né? Porque a partir do momento que algumas coisas, Deus vai precisar te forjar o caráter para que você atinja aquela promessa da forma excelente, talvez a gente vai desistir no meio do caminho, vai achar por muitas das vezes que é o inimigo querendo paralisar a nossa vida, né? Como acho que todos nós já tivemos esse tipo de pensamento, né? E a gente vê um Deus que nos guarda, né? Até para que seja cumprido o propósito dele nas nossas vidas, ele tem esse cuidado de, olha só, talvez isso aqui você não precisa saber, o que você precisa saber é que você vai chegar nesse local aqui. Essa aqui é a tua promessa. Tá disposto a chegar nela? Aí começa os degrauzinhos que a gente vai enfrentando todos os dias. Só que acontece muito, né? Como o senhor falou. No meio desse processo, às vezes a gente para de olhar para aquilo que é a promessa e olha para as circunstâncias. E aí quando a gente olha para as circunstâncias, tudo parece que tá muito ruim, tudo parece que não vai dar certo, né? As portas se fecham porque Deus quer te guiar para um caminho que Ele quer, e às vezes a gente tenta abrir portas que não eram aquelas que Deus quer e tudo é paralisado, né? E a gente começa a olhar para essas circunstâncias. E quando a gente olha para as circunstâncias, realmente as coisas se paralisam. Você que está assistindo o programa ouvido agora pela rádio, existe uma realidade, Lucas, que a gente, como pai, né, você é pai, eu sou pai, como líderes de igreja, lideramos pessoas, existe uma verdade que é uma realidade num contexto que hoje falta muito. Um conselho que Davi deu a Salomão. O melhor conselho que o pai poderia dar para o filho, Davi deu. Davi falou assim: Salomão, seja sujeito homem. Por quê? Todo o processo da história, da vida de qualquer pessoa agora assistindo ou ouvindo o programa, se não aguentar como um homem gênero humano, tá? Se não aguentar como uma pessoa de integridade, de caráter, de um propósito, quantos pastores eu conheço, Lucas, que se afastaram do evangelho? Quantos líderes eu conheço, presbíteros que eram da igreja, tinham uma função, pregavam, ensinavam e hoje mudaram de religião, estão em uma outra religião, né? Muitos foram para o espiritismo, não estou falando mal de nenhuma religião, mas outrora o cara conhecia a verdade e agora o processo inverteu. Eu estava naquilo que não era verdade, agora eu conheço a verdade e eu volto para aquilo que não é uma verdade. Essa realidade, por conta das questões, onde a maioria acha que Deus tem que fazer o que ele tem que fazer, como Deus quer me abençoar o tempo inteiro, e eu não reconheço esse processo que vai me levar para a promessa, e muitas das vezes é o processo de aprimoramento, né? E acabam se afastando, se desviando, paralisando, mudando de igreja e tantas outras questões que a gente vê. Você que está ouvindo, assistindo agora, em nome de Jesus, seja essa pessoa de suportar as dificuldades, lembrando que a promessa de Deus precisa gerar vida no teu coração. É verdade. É como o senhor comentou no início, né? Todos querem ser mimados por Deus o tempo todo. Né, e esquecem que esse processo é necessário e que, né, quando a gente quer ensinar algo para o nosso filho, seja quando ele está desobedecendo ou quando a gente prevê, né, que é necessário ele crescer em algumas situações, você priva ele ou você educa de outras formas. Né? Por exemplo, uma criança que usa chupeta traz problema para um determinado momento da vida dela, é interessante. Mas depois vai gerar problemas e é necessário remover aquele item da vida dela para poder ela crescer e não ter dificuldades. Só que a gente não entende isso, né? A gente quer o tempo todo estar com a chupeta. Aí dá a chupeta. Dá a chupeta. 6 anos, 5 anos com chupeta. Se no evangelho não me der a chupeta, eu vou atrás de um outro que me dê. Né? Seja ele qual a outra religião que você, né, tenha buscado para tentar apaziguar nessas situações, dessa carência, de não estar sendo mimado, de não entender que Deus está tentando nos forjar para algo maior. E a gente quer o tempo todo ser mimado com essa chupeta aí, né? 1 de Pedro, capítulo 5, algo interessante, tá? O texto diz assim: portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que nos honre no tempo certo. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Versículo 9 ele diz assim: fiquem firmes na fé, enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos.
Não perca o alvo e o foco naquilo que é a promessa, que ela traga vida ao teu coração, apesar desse tempo de dificuldade, que não te falte essa força dentro do teu coração, esse reconhecimento que Deus tem todo o poder e Ele está forjando você para coisas maiores. Amém. Continue olhando para aquele quem te chamou. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Paz de Cristo!